Bom, ok, estamos aqui ao vivo, eu acho, beleza, já temos algumas pessoas aqui dentro da sala, aguardar mais alguns segundinhos para a gente começar aqui, perfeito, deixa eu ver aqui se o pessoal já falou atrás, ok, a Ivonete já deu uma boa noite aqui a todos, eu já, aproveitando aqui a deixa da Ivonete, já quero agradecer a todos os que estão presentes aqui nesse nosso webinar, ok, esse mês a gente vai tratar de um assunto de extrema relevância, eu digo até pouco falado, né? Então, esse assunto que a gente vai trazer aqui hoje à noite, nesse bate-papo aqui junto com a nossa audiência aqui, nesse nosso webinar aqui da CEACOM, junto com a empresa AgroSafe, é justamente o Marcos Garcia. Boa noite, Marcos. Boa noite, Ferreira. Boa noite, pessoal. Tá, okay. Isso aí. Beleza. Então a gente vai bater um papo aqui, jogar um pouco de luz sobre essa questão tão importante, conforme eu disse, né, Marcos? Primeiramente, em nome do time da CEACOM e de todo o agro, né? Agradeço aí pela sua disponibilidade para poder trazer um pouco de conhecimento e entender um pouco esse assunto tão importante para nosso segmento, tá? Bacana. Beleza? Obrigado pelo convite também, e realmente é um prazer estar aqui trazendo um pouco desse conhecimento, porque é tão pouco difundido, tão pouco conversado, debatido, né? Isso, no nosso negócio, né? No agronegócio brasileiro, né? Isso, perfeito. E como a gente estava até conversando aqui um pouco de entrar justamente no ar, né? Isso que a gente vai acabar abordando durante o processo, mas principalmente quando você tem, eu digo assim, a tecnologia ela sempre avança e sempre você tem as pessoas que estão com o intuito de quebrá-la vão avançando também. Então, é uma eterna corrida, uma eterna melhoria que a gente tem que ter para cá pro processo, né? A gente costuma dizer que quando a gente está avançando com uma melhoria, quando a gente está protegendo de um lado, tem um outro lado que está ficando descoberto, que o bandido já está pensando em usar essa vulnerabilidade, né? Exatamente. Eu só estou voltando aqui que a gente estava testando aqui a apresentação, ela acabou caindo aí para frente, mas vou colocar ela aqui na sequência correta para a gente dar início aqui, enquanto o pessoal está efetivamente aí já entrando, já estamos aí com mais de 36 pessoas, então já estamos com 3 minutinhos aí ao vivo, vamos começar aqui a falar um pouco. Então, pessoal, agradecendo novamente a presença aí de todos, espero que seja de grande valia o que a gente vai discutir aqui hoje, acredito que sim, porque o tema é extremamente relevante, tá? Então, o que a gente vai abordar aqui hoje, né, Marcos? A gente vai falar um pouco como evitar perdas e fraudes em armazéns de grãos, né? E de que forma? A gente vai tratar bem didática, tentando mostrar assim, quais são os principais pontos de perda e como é que a gente consegue tratar essas vulnerabilidades, tá? E a gente trouxe justamente o Marcos porque é uma pessoa que tem um know-how já grande, muito grande, ele é a empresa dele, nesse assunto em específico, tá? Então, Marcos, para iniciar aí, fala um pouco da tua trajetória profissional, enfim, como é que você entrou aí dentro desse negócio, enfim, e como é que surge a AgroSafe, enfim, fala um pouquinho da tua trajetória e da empresa mesmo, da AgroSafe. Não, falo sim, falo com prazer. Bem, obrigado mais uma vez aí, Ferreira, pelo convite, obrigado a todos que estão participando. Né? Bem, minha carreira profissional ela foi basicamente desenhada dentro do agro, né? E eu posso dizer assim que foram 17 anos, todos dentro de uma grande multinacional. Para quem pode ter visto o perfil, alguma coisa, eu trabalhei na ADM por quase 17 anos e entrei justamente trabalhando na área de TI, dando suporte para toda a operação de uma grande fábrica localizada lá em Rondonópolis e também cuidando das operações de originação no todo o estado do Mato Grosso. Então ali foi o meu primeiro contato com o agronegócio, conhecendo o que era realmente o agronegócio. Antes de ir para a ADM eu estava na Força Aérea, também na área de TI. E aí lá trabalhando em Rondonópolis, foi que eu fui conhecendo a operação e entendendo as dificuldades que existiam, em termos de tecnologia, em termos de segurança e tudo mais. E ao longo da carreira, eu fui convidado por um departamento que se chamava Segurança Corporativa,
justamente pelo know-how que eu tinha de TI e pela proximidade que eu tinha com os funcionários desse departamento. E aí eles me convidaram para trabalhar com eles numa função mais de inteligência empresarial, né? O que seria isso? Seria apurar denúncias internas relacionadas a fraudes que aconteciam na empresa. E eu topei o convite, fui para essa área, fiquei por alguns anos alocado em Rondonópolis fazendo esse trabalho. Depois eu fui convidado para assumir uma área de proteção patrimonial da empresa, e aí com isso eu me mudei para Campo Grande e assumi uma responsabilidade maior, que seria as operações a nível América do Sul, né? Então começamos a aprender, juntamente com o time ao qual a gente se reportava lá nos Estados Unidos, como proteger uma operação do agro, né? Então nós olhávamos as fraudes que aconteciam, entendia quais eram as vulnerabilidades e começávamos a trabalhar estratégias para ir mitigando essas vulnerabilidades. E aí em 2014 para 2015, exatamente isso, eu fui promovido para coordenar todo o departamento, né, que abrangia a parte de investigação e prevenção. E aí eu assumi de vez a responsabilidade por toda a estratégia de proteção das operações a nível América do Sul. O ano passado, dentro das reestruturações que teve, eu saí da empresa, e aí eu pensei, falei, poxa, é um conhecimento muito importante, né, é um valor agregado grande, e a gente vê, né, nas operações fora das tradings, das grandes multinacionais, que muitas empresas sofrem com problemas de fraudes, com perdas, né? E na maioria delas, elas não sabem como, para onde recorrer, o que fazer, e aí o caminho mais usual é o quê? É chegar no departamento de polícia, fazer uma denúncia, e aí concorrer com todos os outros problemas criminais que existem no nosso país, né? Então nem sempre as empresas acabam tendo uma resposta adequada para essas situações. E aí eu pensei, falei, poxa, eu acho que está na hora de trazer esse conhecimento para o agro e oferecer isso aí. E aí, então, montei, né, fundei a AgroSafe com esse propósito, de trazer esse know-how e oferecer ele para que as empresas do agro possam reduzir as perdas que elas sofrem hoje em dia e, dessa forma, maximizar os resultados financeiros delas, né? Porque a gente vê muito assim, você vê, como você falou no começo, tecnologia, né, produtores trazendo grandes, implementando, investindo em tecnologias para aumentar a produtividade, equipes de tradings melhorando a tecnologia para a parte de vendas, fazendo um volume maior de vendas, produzindo mais. Só que, por um outro lado, talvez não estão tendo a devida atenção para aquelas perdas que estão ocorrendo, e é aquele dinheiro que está indo para o ralo, né? Exatamente. Então, foi assim que surgiu a AgroSafe, né? E esse é um tema que a gente julga muito importante compartilhar, porque hoje a gente tem visto aí boas notícias em relação ao agro, né? Ou notícias boas, né? São recordes e recordes que nós estamos quebrando nos últimos anos, principalmente nesse ano de 2019, em plena situação atípica de pandemia. Nossa, estamos falando de recorde de produção, recorde de volume de negócios, exportações, né? Tudo, exportações, principalmente, né? E isso, o valor das commodities subindo, disparando, né? Exato. Você vê, milho é o maior valor histórico, né? Soja, já conseguimos aí, estamos aí quase igualando, ou seja, acho que já igualamos, né, o recorde histórico de 2012, né? Então, hoje está na média de R$170 a saca de soja. Isso, exato. Né? Então, isso aumenta muito o ânimo do produtor a seguir plantando e investindo mais. Só que não é só o ânimo dele que aumenta, né? Exato, de muita gente. De muita gente, inclusive, né, dos que a gente costuma chamar de, exatamente, dos miantes, dos fraudadores, né, os oportunistas. Né? Se você parar para imaginar aí hoje que uma média, vamos imaginar uma carga de soja aí, 35 toneladas aí. Hoje nós estamos falando de quase R$100 mil, R$96 mil uma carga. Exatamente. Tá. Né? A gente já estava discutindo isso porque você pega uma movimentação que às vezes, ainda bem, né, muitos produtores também investindo em unidades armazenadoras nível fazenda, né? Inclusive aqui na Siacon a gente tem desde
de pequeno, médio e grandes players também, né? E até focando isso, né? Que a gente até se conheceu foi justamente quando você ainda estava na DM, né? Que a gente bateu o primeiro papo, justamente num projeto que a gente ainda está estudando e discutindo com eles, justamente para poder tentar trabalhar nessa parte justamente de blindar um pouco mais e mitigar essas possibilidades. Mas, assim, muitos produtores investindo, voltando, né, para nível fazenda, tá? E, às vezes, por mais que a operação seja teoricamente pequena, né, a necessidade do controle era fundamental, e a gente vai tratar disso aqui hoje, né, porque, às vezes, um caminhão que passa despercebido num dia, só descobre isso no final da safra que seja, é isso que você falou, né? Então, praticamente, eu tenho aí, cara, R$100 mil, não é brinquedo, é muita... Pois é. É porque e tudo, né? Só o valor, obviamente, fala muito o valor da soja, todo mundo buscando aumentar a produtividade, aumentar a produtividade. Por outro lado, também a questão dos custos são importantes, né? Porque, assim como os insumos, né? Então, vamos tratar até, não é só na fraude, como eu digo, no receber o produto ou expedir o produto, né? Você tem até insumos que vão para dentro da fazenda, como que seja semente, adubo, que o custo também sobe, também, da mesma forma que o preço dispara, os custos também sofrem uma alta significativa, principalmente porque muitos estão atrelados ao dólar, o dólar praticamente a 6 aí, realmente o valor agregado do negócio como um todo, né, seja para produtor, seja para as tradings, para todo mundo envolvido, ele é muito elevado. Né? Muito, exatamente. Bom, perfeito. Dada aqui essas iniciais aqui, Marco, vamos seguindo, aí você pode controlar também a apresentação, eu daqui, tá? E a gente trouxe aí, você tinha até você passou algumas notícias, né, Marcos, e o pessoal aqui também no marketing da Secom trabalhou em cima disso aí, né? Que são os prejuízos causados por fraudes no agro, né? Então, uma pessoa nova aqui na Secom entrou, que trabalha com a Josi, trabalha no nosso marketing aqui, eu falei, entra no Google aí e faz uma pesquisa sobre fraude e roubo de grãos. Aí ela foi, vai lá na última página do Google e verifica lá quantos resultados vieram. E ela ficou abismada. Então, assim, a gente sabe de casos, né? Eu que estou no agro já há bastante tempo, eu faço essa piadinha, e na verdade não é piada, é um fato, né? Quando eu ainda tinha cabelos, você ainda está longe disso, não? Mais ou menos, é a parte que não está aparecendo aqui ainda, viu? Exato, quando eu tinha cabelos aqui, eu sempre tinha aquela história, né? Antigamente você não tinha internet, não da maneira como é hoje, a discada, alguns vão lembrar aí, era uma dificuldade muito grande, mas você sempre sabia, fulano de tal, fulano quebrou porque alguém fraudou, fulano X lá, fraudou a balança e ele teve um prejuízo enorme e não suportou. Então, você sempre escutava essas histórias, tá, envolvidos, porque eu digo ali que, principalmente na balança, né, é o coração, ou seja, é muito importante saber tudo que entra e tudo que sai naquele coração, tá? E sempre escutava essas coisas, mas hoje é fácil, né? Basta dar um Google aí sobre roubo de grãos, alguma coisa, e nós temos aí alguma, como por exemplo a da Polícia Civil, nós estamos falando aí do mês 18/6, né? Operação de combate à quadrilha desvia cargas de cooperativa, ali de 21/7. Colocar aí, então até repare as datas ali, nós estamos falando ali também de julho, polícia prende novos suspeitos de integrar a quadrilha que furtava carga de grão. Esse aqui acho que foi recente, inclusive no terminal no Mato Grosso, salvo engano, acho que era Rondonópolis, exatamente. Exato, né? Que era carga de soja por milho, ou seja, o camarada entrava, e além disso ainda dava muito trabalho para a operação, né? Porque o cara fazia uma contaminação na linha e dava uma dor de cabeça gigante, né? Isso aí acho que é um caso. Esse foi um caso, na verdade ele foi uma carga de farelo por milho. Por milho. Mas assim, eles não... agregado maior ainda, né? Maior ainda, exatamente. Não chegou a ter uma contaminação do produto, porque eles tinham o devido cuidado na operação de mandar para a moega correta, entendeu? Certo. Então, por sorte, a empresa não teve esse problema de contaminação, mas poderia ter acontecido. Eu vi recentemente também, não sei se está nessas notícias, acho que era a mesma coisa com farelo ou soja, salvo engano, num dos terminais, não sei se foi no Arco Norte, mas alguém entregando areia. Areia. Então, por exemplo, você pega, então beleza, essa carga de soja vai dar R$100 mil, você vai ali e compra não sei quanta areia, apesar que a construção subiu o custo, mas com certeza o valor é mais baixo. O cara pode forrar aquilo de areia, tá? E já teve cliente, Secom, que inclusive teve problema, tá? Olha só. Então, assim, no processo de classificação onde a gente vai abordar,
tá? Então, o cara chegava com a camada de areia ali e contaminava, enfim, aí depois, na hora de mandar esse lote para exportação, obviamente, ia ser barrado, e o prejuízo gigante, né? Esse é um caso semelhante a esse que você comentou, realmente aconteceu no Arco Norte, na cidade de Miritituba, se eu não estou enganado. Talvez até seja o mesmo, mas é isso, né? Então, esse é o nível de complexidade que a gente tem que efetivamente lidar, né? Sim, exato. Perfeito. E mais aqui algumas notícias aí, o preço de roubar cargas de armazém em Lucas, está aí também no mês 9, recente, ou seja, estamos falando aqui do mês passado, tá? Polícia prende 9 pessoas, Paranaguá, ou seja, nível Brasil, a gente está falando de coisas relacionadas aí, 15 milhões em grãos, ou seja, se você fizer um esquema, teve notícias também no Porto de Santos, me recordo uma época que foram descobrir isso, uma quadrilha que fazia isso há anos, e os níveis de prejuízo envolvidos são gigantescos, né? Olha, desses casos, nós falamos de 7 casos aí praticamente em 4 meses, né, de junho para cá. E como você comentou, se você olhar ali, é de norte a sul, desde Roraima até Rio Grande do Sul, né? São Paulo também. Não vimos aí nenhuma da parte do Nordeste ali, da parte da Bahia ali naquela região, mas isso é fato, tem para todo lado, né? Isso, exato. E são casos, nenhum deles, o valor do prejuízo foi inferior a R$1 milhão. 2 deles, um foi de 15 milhões e o outro foi veiculado como sendo acima de 15 milhões. 15 milhões. Né? Então, esses são os casos que foram detectados. Sim. Né? Eu tive recentemente no Mato Grosso, teve uma empresa que teve uma situação dessa. Ela estava tendo problemas e ela não sabia. Ela só ficou sabendo porque a polícia estava monitorando uma quadrilha, um determinado caminhão, e na hora que esse caminhão foi entregar a carga num outro destino, a polícia parou a operação de descarga e pegou a nota fiscal do produto e viu que ia. E aí ela foi buscar o processo, a origem da carga, descobriu que era uma carga que estava sendo desviada de um outro fornecedor. E foi então que o fornecedor, que esse cliente se inteirou que ele estava perdendo grãos, cargas, né, para você ver. Sim, então é realmente, quanto mais sobe aquilo que a gente comentou e você afirmou, né? Quanto maior o valor do grão, mais pessoas vão estar interessadas em tentar fraudar, porque os valores envolvidos são grandes, né? E dentro de um esquema desse, até que a gente vai pontuar aqui, que alguns determinados processos, inclusive, às vezes não é nem a carga inteira, né? Vai criando mecanismos de roubar pouco, que seja, fraudar pouco, para que não dê tanto na cara. Exatamente. Só que isso, durante uma safra, durante um período, dá justamente essas quantias gigantes aqui que a gente está falando. Tá? Exatamente. Perfeito. Bom, acho que podemos seguir aqui, né? Sim. Bom, conceitua um pouco aí, Marcos, para a gente essa questão sobre efetivamente qual é. Eu gostei muito quando você trouxe esse assunto do triângulo aí, que eu acho que é bem bacana. Não, é bacana, é importante a gente diferenciar um pouquinho os conceitos básicos entre o que é uma fraude e o que é uma perda, né? Os dois estão correlacionados, né? Mas é importante o seguinte, a fraude, ela é todo ato ou omissão intencional que é desenhado para enganar, né? Gerando um prejuízo para uma pessoa, para uma empresa, e sempre proporcionando um ganho de forma irregular para quem está fazendo. Né? Basicamente, isso é uma fraude. Ela ocorre quando o fraudador ele se identifica num cenário com 3 fatores simultâneos. Né? Primeiro, que é o que? A motivação. Né? O que motivou ele? Qual é o que desencadeou ele a dar sequência naquilo? Geralmente isso é uma pressão que ele sente. Né? Por que essa pressão? Na maioria das situações que eu já presenciei, que eu já trabalhei, sempre está relacionado por problemas pessoais, problemas financeiros. Né? Em alguns casos, relacionado a desempenho dentro da empresa, a pessoa se sente injustiçada, alguma coisa assim. Né? Então, ele tem a motivação, que é a pressão que ele está sofrendo. Né? Depois disso, nós temos o quê? A oportunidade que ele encontra. Né? A oportunidade ela é o quê? Causada por um controle interno ineficaz, né? Ou uma ausência de fiscalização ou de uma regulamentação, né? De um procedimento mais firme, rigoroso. Então ele encontra ali o quê? Uma vulnerabilidade que ele se sente confortável. Ele fala, bem, aqui
eu consigo fazer alguma coisa, né? Ele passa a observar, né? Ele vai vendo a operação e fala, poxa, eles não estão prestando atenção em algo aqui. Aí ele vê, ele já pressionado, pensando nessas dificuldades, ele vê a oportunidade de atuar. Isso mesmo. Então, assim, às vezes ele está até no dia a dia desempenhando a função, ele sabe que aquele processo, que aquela oportunidade, que existe aquela vulnerabilidade, mas ele não se preocupa, né? Ele não tem, às vezes, aquele compromisso de reportar isso, não se sente compromissado, na verdade, né, em levar essa fragilidade, em mostrar isso para o seu superior, ele deixa rodando do jeito que está. E aí, quando ele junta essa oportunidade com a pressão, aí ele encontra o momento que nós chamamos do quê? Da racionalização, né? É quando ele encontra a justificativa para cometer a fraude, né? Aí ele vai fazer o quê? Ele se sente responsável, é o momento adequado, junta as duas coisas, justifica o seu ato e fala, não, eu vou fazer porque eu tenho esse direito, eu me sinto que eu posso fazer isso, me sinto injustiçado, então é o momento. Então, quando ele combina esses três itens, né, é geralmente o momento em que acontece a fraude. Né? Exatamente. Vamos lá. E a perda é um conceito autoexplicativo, né? Vamos lá, para não ler o texto, vamos lá. A perda é um cano furado, né? Você pode até não estar vendo que a água está vazando, sim, mas de alguma maneira você está sentindo os efeitos dela, né? Por exemplo, está vendo a alteração na conta de água, né? Tem alguma coisa estranha, né? Mas eu não estou percebendo, mas está tendo, né? E a perda, ela geralmente, ela pode ser classificada de duas maneiras. Tá? Deixa eu passar aqui o próximo. Então você tem uma perda desconhecida, que é aquela que você não sabe qual é a razão dela, né? Você realmente não entende. E você tem uma quebra técnica, a perda por quebra técnica, que foi bem divulgada aqui pelo Paulo Emig numa das lives da webinar que você fez. Acho que sim, é o Flávio, lá de... É o Flávio, isso. Um abraço, não sei se ele está aqui, ele voltou com o trecho, conversei com ele essa semana, inclusive. Exatamente. É justamente um problema que a gente abordou, que é muito colocado, né, e efetivamente é um problema extremamente crítico também, porque ele dá com a massa de grãos, e às vezes a gente tem o peso contábil, que a gente chama, que passa pela balança, né, mas a guarda e a conservação do grão lá dentro, temperatura correta, a gente vem aqui para o Centro-Oeste, então, por exemplo, aí você tem, a gente acaba de sair agora a umidade lá em cima, mas a gente chega em umidade desértica aqui, né? Então, exatamente. Todo esse balanço, ar externo versus umidade do grão, o grão continua respirando, tudo isso provoca quebra. Então, por isso, tem que ter todos aqueles cuidados que a gente discutiu naquele webinar, né? Exatamente. Então, isso são as quebras técnicas, aquela que você consegue conhecer, que você sabe quais foram os motivos. Logicamente, desde que você tenha um bom procedimento interno da sua operação e que você anote e tome nota de tudo, né? O problema, ele passa a acontecer a partir do momento em que você tem uma perda desconhecida e você atribui essa perda a uma quebra técnica. Você, às vezes, por falta de apontamento adequado da tua operação, na sua operação, você assume uma perda desconhecida e joga na conta da quebra técnica. É tipo aquela conta no balanço que fala assim, outros, né? Aí você vai ver o tamanho do outro, está desse tamanho. Poxa, tem alguma coisa errada. Exatamente. E o incrível, o que acontece em alguns casos desse? A operação ou o gestor do negócio, da operação, em alguns casos ele acaba assumindo isso como isso é normal, isso é parte do processo. Fato dado, né? Exato. Por que quebra tanto? Sempre quebrou, então tá ok, né? Exatamente. Não, é normal, isso historicamente é assim. Isso, né? Aí volta naquilo que você falou, né? No triângulo anterior. Aí o cara vê o seguinte, essa quebra já é considerada normal, então se a gente até manter esse nível de quebra, tá? Então, ou seja, eu estou vendo possibilidade de fraudar, porque é normal, a empresa aceita essa quebra como sendo algo normal. Exatamente. E um detalhe, né? Uma experiência que eu tenho com um controle de operação muito bem feito, como eu disse, para você exemplificar não, me desculpe, para você apontar realmente o que é uma quebra técnica, quando você tem isso bem estruturado, você pode falar com segurança, né, de que, olha,
Isso é a quebra técnica esperada dessa operação, com base em todos esses apontamentos, esses controles internos que nós temos. Isso que você está mostrando aqui não faz parte da nossa quebra técnica, não tem como, né? Então, falar assim, já vi situações de uma unidade armazenadora, um silo, ter quebras aproximadas de 1.000 toneladas em uma safra. Então, assim, vamos lá, consegue imaginar o que são 1.000 toneladas despejadas em um campo? Né? Uma carreta é a média de 35, 40, 42 toneladas. É muita soja. E você falar que isso é da quebra técnica, eu teve uma vez que eu visitei uma operação e eu falei assim para o encarregado operacional, falei, olha, a gente não está trabalhando com açúcar, que, sei lá, a ureia, que se molhar, dissolve, some, né? Para onde que vão 1.000 toneladas? Soja não some, né, cara? Milho não some. Exato. E aí, nessa situação, nós começamos a trabalhar nessa unidade de armazenamento e fomos colocando algumas barreiras. Incrível. Com 2 anos de atuação... Voltou para o nível que seria o normal. Não, eu vou falar para você. Em 3 anos, virou benchmark. De 1.000 toneladas, em 3 anos depois, ficou em 32 toneladas. Que aí está dentro daquela conta que é a conta normal, que realmente essa movimentação é o que vai quebrar de fato por conta da quebra técnica, e não por conta dessa perda desconhecida. E o bacana que você citou o exemplo, eu vou pegar o gancho aí, você falou sobre a conta de água, né? Nas nossas casas, ou a nossa conta de energia, né? Então a gente tem ali o histórico, né? Então, e como essa bilhetagem ela é mensal, existe sempre uma leitura, fica fácil, né? Então se eu venho pagando R$500 de energia e de um mês para o outro só para 1.200, opa, por mais que de repente eu usei mais, sei lá, energia, eletricidade por conta do calor, alguma coisa nesse sentido, tá? Por mais disso tudo, mas você fala, opa, tá errado, eu tenho meu histórico. O grande problema do grão é esse, passou, jogou dentro do silo, eu não vejo, tá, efetivamente. Às vezes você só vai descobrir que teve o furo no final do processo. Exatamente. Aí que, como se diz, aí a vaca já foi pro brejo com corda e tudo, e aí não adianta. Aí depois você vai tentar normalizar uma quebra conforme você diz que não faz nenhum sentido. Exatamente. Não foi a quebra técnica, aconteceu alguma coisa, ou seja, foi uma perda desconhecida. Exatamente. Ainda mais, vamos imaginar, por exemplo, a soja, né? Tem operações, tem unidades armazenadoras que você mantém a soja durante o ano inteiro. Sim. E você só vai esvaziar o silo se você não tiver uma operação, uma maneira de você fazer um cut-off ali dentro da janela do ano, para você se certificar de que o teu estoque está batendo com o estoque físico está batendo com o contábil, é como você comentou, você só vai ver o tamanho do problema no final, quando você zerar todo o seu estoque e concluir toda a parte contábil da operação. Né? Exatamente. E aí... aquilo voltando, né? Aí você pode pegar essa quebra, multiplica pelo valor do grão hoje, e você tem toda a dimensão desse problema que é milionário mesmo, bilionário, se você falar do Brasil como um todo. Tá? Exatamente. Assim, o pessoal, até aproveitando aqui, Marcos, o pessoal está fazendo aqui algumas perguntas sobre quais os melhores sistemas. A gente vai abordar aqui, pessoal, depois a gente vai passar quais são os principais pontos e quais seriam ali justamente as melhores maneiras de mitigar alguns problemas, tá? Então, durante aqui o nosso bate-papo aqui, esse webinar, a gente vai tratar diretamente disso. Ele até fala aqui a questão do cross-check entre balanças, né? Que isso acaba sendo até comum, né? Porque às vezes por motivo, a balança de uma unidade está desregulada, tá? Então você vai ter algo que é normal, né, Marcos, que a gente chama no mercado. As balanças realmente elas vão variar um pouquinho, isso é normal, mas não pode ter uma variação que seja muito grande, tá? Então é muito recomendável assim você fazer o cross-check. E eu já trabalhei também em unidades, vários clientes nossos fazem isso. Ou seja, o caminhão acabou de chegar aqui, eu pego esse mesmo caminhão e pego, fulano, pesa ali no vizinho ali que eu, como dono do armazém, também quero saber se minha balança, até porque a pessoa idônea, né, Marcos? Ela não quer lesar o produtor, ela não quer lesar o cliente final dela, ela quer justo, o justo é o justo, e é isso que eles buscam, né? E a maioria, grande maioria é isso. Existem esses casos que eu digo que eles são extremos, onde o cara quer lesar o produtor ou o cliente final, mas a ideia é essa, esse cross-check ele é muito importante. A gente vai passar por alguns outros pontos aqui, viu? Quem fez a pergunta foi o Wellington. É isso mesmo, Elton. Inclusive, a periodicidade de você fazer esse cross-check, né? Quanto janelas, intervalos menores, maior é a segurança que você traz para a operação, né? Exatamente. E dentro da parte de, olhando o conceito de perda mais amplo, você também pode classificar ele como perda qualitativa ou perda
quantitativa. Qualitativa, também falado pelo Flávio, né? Sim. Na qualidade do grão. Você pode ter essa perda desde o momento que você começa a classificação, fazendo uma classificação mal feita, de maneira sendo negligente ou sendo intencional, né, motivado, vamos dizer assim. Né? Exatamente. Ou a quantitativa, que também está relacionada à parte da quebra técnica, mas também pode estar relacionado a fraudes, né, perda desconhecida. Né? Na verdade, os dois, o conceito qualitativo e quantitativo se aplica para os dois, né? Tanto para quantitativo, para perda desconhecida, quanto para quebra técnica. Né? Perfeito. Bacana. Você pode avançar aí? Bem, estamos aqui. Algumas causas de perdas. Agora a gente amplia o conceito de perdas olhando para uma operação de uma unidade armazenadora. Né? Nós não vamos falar somente do olhar só para a movimentação e o grão nesse momento. Então, quando que você pode ter perdas? Você pode ter perdas em ações trabalhistas, né? Civil, criminais. Isso tem N situações, né? Desde a parte da gestão de trabalho, da gestão da operação em si, né? Até relacionado a questões de fraudes e tudo mais. Né? Então é muito importante olhar essa parte de procedimentos, a gente vai discorrer um pouco melhor sobre isso nos próximos slides. Você tem também a parte do armazenamento de produto em local inadequado, né? Condições de armazenamento, né? Inapropriadas, desvios de insumo de produtos, duplicidade de pagamentos, né? Dependendo do seu controle interno. Se você não for bem rigoroso, você pode acontecer de você ter duplicidade de pagamento, pagar multa, preços incorretos, contabilizações erradas, né? Que são erros administrativos, erros operacionais, né? Dentro da própria produção também ocorrem os erros, apontamento, superprodução, defeito de produto, refugo, retrabalho, né? Falha na gestão de estoque, falha no processo de compra, né? A gente vê muito, algumas unidades armazenadoras, elas são muito grandes, inclusive elas têm até um estoque, um almoxarifado dentro das operações. Muito grande, né? É muito grande. Então, se você não tiver um processo de compra muito bem desenhado, você também tem perdas ali dentro. Sim. Você pode estar comprando um produto mais caro, né? Você pode estar acondicionando, guardando esse material, esses equipamentos de maneira inadequada, sem o devido controle, e você pode estar tendo um problema de furo, de quebra de estoque seu. Né? Exatamente. Porque não tem esse controle entre o que entra e o que sai, principalmente almoxarifados grandes, né? Exato. E que você olha em algumas unidades armazenadoras, você não tem uma figura de uma portaria, de um porteiro, uma figura de um porteiro e uma estrutura de portaria. Sim. Então dificulta um pouco mais esse controle, né? Mas é importante você olhar para o processo interno, né? E aí você tem falhas no processo de venda, falhas no recebimento e expedição de insumo de produtos, né? Vemos muito isso, fragilidades, né? Falta de controle interno, o furto externo, né, praticado por pessoas estranhas ao quadro de empregados, né, ou prestadores de serviço, o furto interno, que é aquele praticado pelo colaborador, né, a fraude, inadimplência, golpes. Essa parte do golpes a gente tem visto muitas vezes nessa questão da parte de segurança da informação, né. Então, você vê aí empresas até grandes, médias e pequenas, não importa o tamanho, sofrendo perdas enormes por questões de ataques cibernéticos. Né? Então, também é um ponto que causa muito prejuízo. Essas questões, né? Exato, você congela a base, o cara não consegue pagar, o cara não consegue faturar nada, trava tudo. Né? Exatamente. Temos aí a manipulação incorreta de produto, multas, quebras e avarias, né? Sinistros, roubos e assaltos, inclusive, e entre outras situações. Né? Dessa parte de roubo, até eu vou comentar assim, eu já vi um episódio de uma quadrilha entrar em um silo, isso não aconteceu aqui no Brasil, aconteceu na divisa aqui no lado do Paraguai, mas o pessoal entrou armado, rendeu todo mundo da operação, tinha a colaboração, a participação de um funcionário interno, porque eles tinham até a senha da operação, do supervisório da operação, e levaram cargas. Pegaram o maquinário lá e começaram a fazer a inspeção e... Exatamente. Outras situações de perdas que nós temos aqui, também podemos falar da parte do dano ao patrimônio. Né? Há um tempo atrás, houve no Mato Grosso, uma empresa ela teve um problema interno de uma questão de violência no local de trabalho. Um funcionário teve um dia de fúria,
e saiu destruindo tudo dentro da empresa. Caramba. Tomou posse de um trator da empresa, de uma carregadeira, e saiu destruindo, né? Então isso também é uma situação de perda. E é uma situação que talvez você não consiga, você tem maneiras de você mitigar que chegasse nesse nível, né? Mas às vezes a gente não olha, são riscos que a operação corre todos os dias. Exatamente. Né? Exato. O pessoal que está participando aqui, bacana, obrigado pessoal aí novamente, participação, aqui ele fala até fraudadores disfarçados de funcionários, né, os safristas, eu sempre digo, né, a gente não pode, obviamente, nunca generalizar, tá? Porque num saco de laranja, obviamente, às vezes uma podre que vai causar todo esse estrago, né? Exato. Mas às vezes, justamente, eu ainda volto no triângulo que você comentou, né, que até o Anderson coloca aqui, que é justamente isso, às vezes o cara entrou para fazer um determinado processo na safra, ele é colocado num processo onde é crítico, ele observa e verifica que tem possibilidade de falha, porque não foi mapeado pela empresa, que eu digo, né, não precisa um grande grupo internacional como você trabalhou durante muitos anos na ADM, obviamente você tem pessoas específicas nessas áreas, mas o que a gente quer dar aqui hoje é justamente dicas, ou seja, eu tenho meu armazém pequeno, não tenho várias unidades, mas eu estou suscetível a essa quantidade de falhas, de brechas, etc. Como é que eu consigo me organizar para evitar que isso ocorra comigo? Tá? Exatamente. Essa é a grande questão. E pessoas, treinamento, que é algo que a gente vai abordar aqui hoje, faz parte. Ou seja, é muito fundamental você ter pessoas de confiança trabalhando junto com você, processos bem desenhados, para que a pessoa entre e ela fala, aqui não adianta eu fazer nada porque aqui o negócio é pianinho, por assim dizer, né? Isso mesmo. E essa suscetibilidade que você comentou, que o participante comentou também, assim, ela não está relacionada ao tamanho da empresa, ela está relacionada ao tipo de negócio. Né? Não importa se você movimenta 500 mil toneladas ou se você movimenta 1 milhão de toneladas, é o tipo de negócio que é atrativo. Então, se você não tiver todo um conjunto bem estruturado e harmônico, você não consegue dar uma segurança mínima para proteger essa sua operação. Né? Tá, perfeito. Bom, bacana, pode seguir aí. Agora a gente entra efetivamente, quais são as áreas, acho que aqui, talvez depois com a tua experiência aí, e junto com a nossa aqui, a gente consegue trocar algumas figurinhas aí, talvez trazendo alguns exemplos também, né? Isso. Só fazendo um parênteses aqui, um dos participantes comentou, né, sobre o fraudador disfarçado de funcionário, né? Realmente, tem uma região no Mato Grosso que a quadrilha, ela era, eu vou falar era porque, vamos dizer assim, né? Tão especializada que ela chega ao ponto de recrutar as pessoas conforme as pessoas vão demonstrando uma necessidade financeira. O cara chega, por exemplo, o cara é um vendedor de loja, mas ele está com algum problema, eles abordam o cara, eles capacitam a pessoa a se tornarem classificadores, dão treinamentos, ensinam, montam o currículo e distribuem o currículo do classificador nas empresas do agro. Né? Então, essa época de safra, essa época de safra, as empresas contratam muito os safristas. Sim, exato. Né? Então, vem um safrista desse para dentro da empresa. E aonde ele conseguiu o emprego é a empresa que vai ser a empresa-alvo. Né? E às vezes ele já sabe como aquela empresa opera e já coloca o cara Exatamente. Aí que a gente vai falar de processo de classificação, e ali ele vai começar a fraudar aquela empresa, a empresa só vai descobrir isso, se descobrir, né? Exatamente. Esse é o problema, né? Se descobrir, depois que passou a safra, já teve furo, enfim, aí milhões foram pelo ralo. Né? Exatamente. E assim, aí é um ponto bem sensível, eu até costumo falar assim, muita atenção na contratação dos safristas, né? Porque os oportunistas usam justamente essa janela, esse momento, né, para poder tirar as vantagens, né, cometer os seus golpes, né. É ruim isso, porque às vezes você tem lá o colaborador, o classificador espera aquela safra chegar para ele fazer um trabalho extra, trabalhar durante a entre-safra ou na safra, de uma maneira temporária, e os oportunistas chegam e aproveitam esse momento e bagunça todo o mercado. Até o Vilmar comentar algo aqui que é importante, né? Ele está falando do Mato Grosso, obrigado aí pela audiência, Vilmar.
Aqui no Mato Grosso estão acontecendo isso alguns dias atrás, assediaram funcionários de fazendas para participarem de roubos nas fazendas. Isso já ocorreu comigo no estado de Goiás, tá? Aí foi algo que a gente conseguiu pegar, porque existia já um processo, e aí você consegue às vezes identificar, mas é justamente, às vezes não é só uma pessoa. E às vezes, como a unidade é menor, às vezes tem uma pessoa ou duas só que faz todo o processo ali, que seja documentação, expedição e tudo mais, né? E às vezes é isso, né? O cara chega, soja 170, meu amigo, chega lá pro cara, ó, te pago X, faz tal coisa pra mim, tira uma carga a mais, e te pago metade, nem metade dela. Sim. Falando, se ele receber 10 mil reais, 15 mil reais ali, aí o cara volta lá no triângulo, ele olha a possibilidade, tem possibilidade? Se eu fizer isso, alguém vai ver? Dificilmente alguém vai enxergar, então o cara se sente mais tentado ainda. Aí Exatamente. não é de tão boa índole, está passando por problema financeiro, às vezes pressão, e vê a oportunidade, vai lá e executa. Aquilo que você falou que ele chamava de racionalização. Exatamente. Bacana. Bem, nas áreas comuns de ocorrência que nós temos, como eu falei, você tem o almoxarifado, que é um ponto que você pode ter fraude, né? Desde o processo de compra até no processo de como você guarda o teu produto, o teu equipamento, o teu material, né? A gente vê operações, unidades armazenadoras, que elas às vezes, ainda mais quando tem uma algodoeira junto, você tem um valor de ativo ali dentro, imobilizado, muito grande. E se você não tiver um bom controle ali, você escuta histórias e histórias. Quando chega o final do ano, quando vão fazer o inventário, problemas, né? Furo, né? Furos. E aí nós temos a parte da classificação de grãos, né, todo o processo de classificação, a parte da balança, né, a pesagem em si, desde a parte operacional, o processo todo de pesagem, né, a parte de descarga, né, são áreas suscetíveis a fraudes, expedição de grãos, né, está repetido o almoxarifado ali, a ferramentaria também, às vezes parece que não, mas tem algumas ferramentas numa operação de armazenamento que são caras. Sim. E se você não tem isso, o controle ele coloca ali num jaleco, numa caixa. Aí quando você vai fazer uma contabilidade, vai fazer uma contagem, puxa um relatório do que você está gastando com ferramenta no fim do ano, exatamente, ou gastou no final da safra, você fala, poxa vida, né? Exato. Agora aqui a gente vai falar um pouquinho, aqui entra na parte bacana, né? Alguns exemplos. Bem, o que a gente uma das áreas que mais sofre, que nós comentamos ali, é a parte da classificação, né? E a parte da calagem, a coleta do grão, é um ponto muito vulnerável, né? Então, o que acontece? Um exemplo, o classificador, ele não segue a normativa que é preconizada pelo mapa. Então você tem lá, e até mesmo algumas empresas adotam o seu próprio padrão para elevar ainda mais o processo de segurança, né? A segurança do processo, perdão. Sim. Então você tem lá um modelo de um caminhão, um 9 eixos, um bitrem, alguma coisa. Exatamente, olha, você precisa coletar a amostra de fazer tantos furos aqui no caminhão. Às vezes o funcionário, próprio terceiro, ou um funcionário em si, o fraudador, vamos chamar assim, né? Sabendo que aquele caminhão está com uma carga, como nós chamamos de cama, né, tem uma matéria estranha misturada ali dentro, né? Às vezes ele pode colocar por baixo, ele pode colocar numa determinada parte do vagão, exato, né? Eles fazem muito isso, o seguinte, você tem, por exemplo, um bitrem, eles colocam no vagão, no primeiro vagão, próximo do cavalo, porque na hora que você sobe ele no tombador, essa soja começa a cair, e a carga do último vagão, ela tampa. Então você não consegue ver direito o que está no meio. Às vezes, visualmente, quem está fazendo a descarga não consegue perceber, porque ali é rápido o processo e já veio misturando. Exatamente, você não percebe. Então, um ponto muito sensível é essa área de coleta de grãos. Ali começa uma das partes principais, né? E durante a própria análise do processo de classificação, né? O que é isso? O cara motivado, logicamente, né, o triângulo que nós falamos, ele pode pegar aquela carga que ele está classificando, ele sabendo a origem, né, olha, essa carga é de quem eu tenho o esquema, vamos dizer assim, né, então aqui eu tenho que aliviar o resultado dela. Eu sei que ela está com a qualidade ruim, mas aqui eu vou fazer um trabalho para que isso não chame atenção e passe sem o cara sofrer os devidos descontos.
E a conta certa, né? Você falou, por exemplo, às vezes 1.000 quilos de desconto numa carga, se o cara reduzir isso para 200 quilos, 800 quilos. Tá? Exatamente. Então, volta ao valor aí volta ao valor da soja, né? E o pessoal está colocando, por exemplo, e às vezes é o produtor, né? Infelizmente, né, gente, tem gente, enfim, de má índole em todos os setores, esse é um problema, né? E às vezes o produtor fecha o acordo com o classificador para ele justamente aliviar. Sim. Aí você tem também, até uma situação de pressão que o próprio classificador às vezes pode sofrer da própria área comercial da empresa, né? Olha, o cliente é bom, alivia um pouquinho e tal. E aí é uma situação que começa a gerar oportunidades, porque o classificador fala, eu alivio aqui, eu alivio ali, junto o triângulo e tal, e começam a fazer as fraudes, né? Sim, exatamente. E uma coisa que acontece muito isso muitas operações, a estrutura de classificação, ela não tem um layout seguro, né? É comum você chegar numa classificação e você olhar lá dentro, baldes, amostras de grão à vontade. Isso é a faca e o queijo na mão do bandido, né? Então, chegou aquela carga ruim. Se ele tem uma facilidade para ele pegar uma amostra de um grão bom, ele usa essa amostra aqui e faz o processo, né? Vamos supor que a empresa ela está bem estruturada, que ela tem um sistema robusto, ela tem um sistema SIACOM interligado com equipamentos bons, confiáveis, um equipamento Multon que está ali, faz a conexão, faz a leitura do resultado e manda direto para o sistema ERP da empresa. Sem digitação. Então para o cara não conseguir burlar isso aí, ele pega essa amostra batizada que nós chamamos, coloca no processo e faz. Né? Exatamente. Aqui tem até um ponto interessante, eu só vi uma vez na minha carreira até hoje, uma situação em que o classificador, o produtor estava entregando uma soja de boa qualidade e o classificador ligou para o produtor e falou, olha, sua soja está com uma qualidade muito boa, mas ela pode ficar muito ruim. Caralho. E aí o classificador cresceu, né? Falou, pô, peraí. Tem aqui falava, mas falou, pô, foi ao contrário, o cara liga e fala... Exatamente, só viu isso uma vez. Se você não molhar minha mão, eu vou prejudicar. E aí o classificador, o produtor virou para o classificador e falou assim, olha, tudo bem, mas eu conheço o seu chefe, conheço o gerente da unidade. Aí o classificador subiu o tom, falou assim, bacana, seus filhos estudam na escola ABC. Nossa, isso é um nível de bandidagem já que você chega, é absurdo, né, cara? Entendeu? Só para comentar assim que tanto para um lado quanto para o outro, né? Nem sempre o produtor é um dos malvados da história, né? O produtor também é vítima numa situação dessa, né? Assim, esse caso realmente, igual você falou, aconteceu uma vez contigo, graças a Deus eu não vi, mas é um nível que você fala, poxa, um cara pode não é nem ser humano, na verdade. Né? Exatamente. Até só aqui, o Roberto está perguntando se o webinar vai ficar disponível, vai sim, depois vocês vão receber o e-mail, até a Graziele, o nosso time já respondeu. Tá disponível sim, depois isso só para o YouTube, tá? Bacana. Nós temos aqui da parte da carga fantasma, que isso é bem conhecido pelas pessoas, né? Então você tem uma fragilidade na sua operação, por completo, vamos dizer assim, desde a parte documental até de registros, da maneira de você registrar fisicamente a presença do caminhão. Então, o que as pessoas fazem? Criam cargas fictícias, entra só documentação, só nota, né? O primeiro grande caso que eu trabalhei de investigação foi um desse, aconteceu na unidade de Rondonópolis há muitos anos atrás. Na época, isso em 2010, teve um prejuízo de quase 4 milhões. Né? Imagina convertendo para aquela época o preço do soja e olhando o preço de agora, quanto que isso não seria? Né? Então, o que o cara faz? Ele não só entra com notas frias, né? Mas ele cria todo um processo interno falso. Né? O que é muito comum? A empresa ela começa a receber no pico da safra, vai abrindo os tickets, pesando o peso de entrada do caminhão, e no meio da operação, às vezes, tem algum problema operacional, o produtor fica nervoso, e ele vai embora, ele não descarrega. E fica aquele ticket com o peso aberto. Né? Ele pesou só a entrada, ele não pesou a saída, não tem o peso tara para você ter a tara e o líquido do caminhão. O que o pessoal faz? Eles aproveitam esse ticket, e tem uma entrada automática, e eles fazem uma saída manual, como se tivesse entrado a carga. Isso. E às vezes o nome de tal pessoa, o produtor chega lá depois, vende aquela carga que não existe. Exatamente. Olha a mão do camarada. Exatamente. E além disso, nesse caso, teve a presença de um caminhão, ou numa entrada ou numa saída. Ele criou só um segundo ticket manual. Né?
Agora, tem os casos que são completamente ticket manual, né? Romaneio de pesagem manual. Né? As pessoas, eles alegam problemas nos equipamentos, né? Problemas de leitura, alguma coisa assim. Interligação com a balança, o cabo pifou, alguma coisa nesse sentido. Eu vou digitar o teu peso aqui. Exatamente. Uma coisa que às vezes acontece em grandes unidades, ou até menores, a gente fala do produtor, né? O produtor vai deixar guardado 150 mil sacas, né? Por exemplo, numa fazenda, e utiliza o apontamento no Excel. E aí, às vezes, não é nem de má índole. Eu sempre digo, imagina com a carreta de 35 toneladas, você esquece um zero. Aí vai ficar 3.500 quilos. Exato. E às vezes, naquela correria tal, o cara está anotando o peso, fazendo a classificação, fazendo tal coisa, e quando ele vê, pô, já foi. Então, tipo assim, era da baixa ou da entrada de X e deu de menos, e daqui a pouco você ficou com furo e foi descobrir isso depois, lá no final do processo, às vezes quando você foi passar o olho na planilha, e o negócio já foi. Então, esse é um ponto bem crítico mesmo, principalmente quando você deixa a digitação manual, né? Exato. Seguindo nessa parte do processo de pesagem, né, você tem também, às vezes, quando você tem uma infraestrutura de balança não adequada, o motorista ele acaba deixando o pneu para fora um pouco da balança, ele alivia ali um pouquinho o peso. Isso, né? E também, principalmente, quando naquelas balanças de fosso, que ela no mesmo nível do piso, né? E a pessoa constrói uma mureta fora do lado da balança. E aí ela não faz parte do corpo da balança. Então o que o motorista faz? Ele pega ali, força o pneu e ganha pelo menos 400 quilos uma operação dessa. Agora você imagina você tendo isso diariamente durante a tua safra, um caminhão fazendo isso, 400 quilos por dia. Tá? Vamos supor que ele está fazendo um tiro bate-volta ali todo dia, ele faz pelo menos uma vez por dia, ele faz isso na operação. Tem o que? A época de safra às vezes chega a dar 2 meses e meio, exato, né? Talvez até um pouco mais. Olha o tamanho do prejuízo que a empresa pode ter. Certo. Você não é imperceptível às vezes, mas vai acumulando. Exatamente, exatamente. E tem como os participantes prestarem atenção nisso. Um sinal que isso é claro de você observar são as marcas que ficam na balança. Né? Assim, visivelmente dá para perceber que alguma coisa está acontecendo. Exatamente. Sim, se você não tem uma estrutura de automação, com sensores, etc., mas até visivelmente você consegue perceber. Exato, né? Inclusive eu já peguei situações do motorista, de pessoas da operação participando da fraude, calçando a balança. A balança era elevada e o cara fazendo alavanca para subir. Entendeu? Desculpa, para subir não, fazendo alavanca para forçar o peso para baixo. Eu me equivoquei, né? E tem uma situação interessante também, que é a digitação de peso direto no módulo da balança. Isso foi algo que me surpreendeu muito, o tamanho da vulnerabilidade que a gente tem na operação. Às vezes você acha que a operação está segura. Tem determinados módulos de pesagem que você consegue digitar o peso no módulo, tá? E você dá o Enter ali para gravar o peso, e o seu sistema ERP, ele lê esse peso como se o caminhão estivesse sobre a balança. Você vê, né? Então, nós fizemos isso, nós mostramos, sabe, um colega trabalhando comigo pegou esse caso, né, fez todo um trabalho de investigação fantástico e ele mostrou isso. Não tinha caminhão nenhum sobre a balança, só que você ia lá no módulo, digitava o peso, gravava e no sistema ERP você lia como se fosse um peso automático. Então, como que você pega uma situação dessa? Se olhando só relatórios? Você não pega. Igual você falou, que às vezes o caminhão fantasma, você está totalmente documentado, está tudo certinho, romaneio, nota fiscal, está lindo, perfeito, mas aí, às vezes o romaneio não tem a imagem, às vezes aceita isso, então, novamente volta lá no triângulo, o cara vê a possibilidade, pô, o módulo aceita isso, tá, beleza, cara, fechou, enfim, aí geralmente o cara começa com uma, né, aí fica bom, passa duas, e assim, geralmente a ganância não tem muito fim, né, e aí, exatamente. Ele vai ficando meio relaxado. Por isso que a gente fala que agora, acho que a gente partir agora para algumas coisas, já estamos com 54 minutos aqui. Vamos lá. Tratar um pouco sobre passar um pouco aí, você citou, esse aí é o exemplo da roda, né? Deixa eu até isso, forçando, né? Ali.
Aqui nós temos aqui outras situações, né? Dependendo da estrutura da operação, um pico de safra a gente sabe, entra e sai caminhão às vezes sem ser percebido. Então você pode ter um problema, você perde uma carga inteira, né, durante a safra. As pessoas ficam olhando, peguei uma situação numa unidade grande uma vez, o cara ficava só esperando o momento certo, o pessoal vai almoçar, diminui o volume aqui, mas está cheio de caminhão no pátio, o caminhão entra e sai e vai embora. Né? Logicamente, não vê. Acostumado no escritório ali, o pessoal está na moega, fazendo outra coisa. Exato. Às vezes você vê, né, tipo assim, não, entrou alguém aqui e saiu com um grão e ninguém viu. Como assim um caminhão daquele tamanho? Meu amigo, você tiver um fluxo, dependendo do tamanho, e a gente sabe que safra é extremamente estressante, né? Todo mundo entregando ao mesmo tempo, aí você tem grão, aquela correria toda. Cara, se tiver brecha, é fácil. Às vezes falar, não, mas um caminhão, ninguém percebe. Às vezes não, infelizmente. É verdade. E hoje nós estamos falando de R$100 mil um caminhão, né? Outro ponto para ter atenção, caixa de expedição cheia no final do expediente, né? Isso é comum, você chega a pegar uma caixa de expedição, mas por que? Ah, não, estou adiantando o serviço para amanhã. Peraí, ainda mais se o encarregado da operação sai mais cedo ou não fica até o final, é um ponto muito sensível isso aqui. Outra situação, tem operações que você tem um caminhão interno que fica fazendo transbordo, uma transilagem, vamos dizer assim, né? No final do expediente, esse caminhãozinho interno vai embora carregado. Já pegamos situações assim também. Né? E vamos lá então, o que nós podemos fazer para prevenir, né, para reduzir a probabilidade da gente ter essas fraudes, esses eventos internos? Primeiro, é iniciando com uma análise de vulnerabilidade bem específica para a operação. Né? Justamente para quê? Para você identificar os pontos vulneráveis de uma operação. Então, às vezes tem algum participante que está interessado, puxa, o que a gente pode fazer? Inicia por uma análise de vulnerabilidade. Ela vai dizer quais são os pontos fortes da sua operação, considerando três partes, três pilares. A estrutura da sua operação, os processos que você tem implementados e a capacitação das pessoas. Né? Então, a análise de vulnerabilidade, ela olha esses três pontos, toda a tua operação, e vai dizer, olha, aqui são as suas fortalezas e aqui são os pontos que você precisa melhorar. Alguns estão bons, você pode melhorar, é uma opção, né? Outros estão muito deficitários, você precisa melhorar com urgência, porque isso aqui você pode ter uma perda máxima de X. Né? Eu digo que essa vulnerabilidade é aquela mesma história, né? Chegar no médico, estou com dor. Aí você vai falar, eu estou com dor aonde, né? Mas ele vai te pedir exames. Ele vai ter que fazer um diagnóstico justamente para poder entender, né, cara? Vou pedir uma ressonância, vou ter que fazer tal item. E aí, justamente, você começa a observar onde é que está o maior problema para poder dar o medicamento correto, né? Fazendo essa análise. Sim, correto. E essa análise de vulnerabilidade, ela vai te elencar os riscos que você tem, e aí depois a pessoa pode aplicar uma matriz de gravidade, urgência e tendência, o GUT, né? E falar, olha, isso aqui é o risco que eu tenho que tratar de imediato. Né? Por exemplo, uma análise de vulnerabilidade dessa, a gente levanta, olha até a questão de sinais, sinalização interna. Voltando lá à questão da perda, aquele primeiro item da perda que nós comentamos lá, questões trabalhistas, processos criminais e tudo mais. O simples fato de você não ter uma placa de ambiente monitorado por câmera, isso pode ser usado por um advogado numa situação trabalhista. Sim. Né? Até isso a gente aponta numa análise de vulnerabilidade. Né? Um layout seguro de classificação. Quando a gente fala de um layout seguro, a gente fala de uma estrutura, né, com equipamentos adequados, visibilidade adequada, sistema confiável e seguro e equipamentos confiáveis e seguros. Né? Existem equipamentos que têm uma tecnologia embarcada incrível, né? Não fazendo um merchan aqui, mas, por exemplo, na experiência que a gente tem, os equipamentos da Motonco, por exemplo, né? Tem uma tecnologia dentro que, aliada com um sistema, por exemplo, Ciacom, que faz uma leitura profunda do equipamento, você consegue saber ali detalhes que não são usados atualmente nos RPs, entendeu? Então, isso é muito importante. A empresa precisa contar com isso. Né? E hoje a gente tem esses equipamentos até, já são homologados pelo Inmetro, né? Então, sim, são muito seguros. Se você pegar os do mercado, né, principais, você falou da Moton, tem o GAK, GK-John, tem alguns outros equipamentos que já estão ali muito bem, como se diz, preparados para poder fazer isso, né? E interligado, conforme fazendo aqui o merchan para o nosso lado também, interligado com o nosso software, você já elimina uma possibilidade. Né? Com certeza. Né?
Parte de processo do quê? De pesagem automatizada, né, sem intervenção humana. Isso é muito importante. Tá certo que isso às vezes tem um custo muito elevado, mas você consegue trazer uma segurança para a operação tremenda, né? Você tira aquela ação do operador capturar o peso, gravar o peso. Aí ele manuseia aquele romaneio de pesagem ali e fala, ô motorista, deu um erro aqui, por favor, dá uma resinha ali. O motorista da ré, ele puxa um outro romaneio, o romaneio da carga fantasma. O motorista, sem saber o que está acontecendo, ele entra de novo, e aí, dependendo da operação, o motorista tem que descer do caminhão. Aí ele aproveita que o motorista está em cima do caminhão, grava o peso. Então são mais 100 quilos na operação ali, que balança de 10 em 10 ou de 20 em 20, né? Uhum. Então você tem 2 tickets ali, fácil, né? E existem formas também, que um sistema, por exemplo, no nosso você trava, né? O peso ali fechado, ele só vai voltar ao normal operando com balanceiro, né? Depois exatamente. E voltar. Então, você não dá para usar esse mesmo processo. Aí, se você tiver uma operação completamente automatizada com cancelas e tudo mais, aí você elimina essa possibilidade. Exatamente. Procedimentos bem claros, bem definidos, né, para as equipes da operação toda, desde chegada do caminhão, né, a triagem ou agendamento, né, a parte de balança, a parte de moega, o recebimento, é muito importante ter isso muito bem esclarecido nos procedimentos internos, bem escritos, né, que você consegue comprovar via processo, via procedimento, o fluxo interno que o caminhão realizou, né, juntamente com um bom sistema de câmera de monitoramento, né. Tem plataformas aí que você consegue hoje trabalhar com um sistema analítico embarcado. Então você não precisa, hoje ainda existe muito a visão equivocada de que você ter um bom monitoramento de câmeras é você ter lá na tela 50 câmeras e uma pessoa só para cuidar das câmeras. Isso é errado, isso já é um processo já comprovado que isso não é funcional. Você acaba tendo 50 câmeras para você analisar a imagem de maneira reativa e não preventiva. Sim. No sistema analítico, você trabalha de maneira preventiva, que você coloca nesse sistema as regras que você quer ser alertado, né? Quais são as condições que você quer receber um alerta, você cadastra no sistema todos os procedimentos e você simplesmente desliga as câmeras, né? Desliga a televisão, né? Não as câmeras, deixa eu corrigir. O teu operador, ele vai tratar eventos. Disparou a câmera tal, o evento tal, aí ele tem todo um procedimento que ele precisa seguir. Isso sim você traz uma segurança enorme para uma operação, né? Um ponto importante também é ter muito claro, ter implementado um código de ética e conduta. Nós vemos aí hoje, estamos indo aí para o selo verde, né? Muitas empresas estão implementando o código de ética, né? Um compliance dentro da operação, um canal de denúncias, né? Então, isso ajuda a trazer uma cultura de segurança para a empresa, a desenvolver. É igual à cultura de segurança do trabalho, né? A empresa que tem, ela começa a sentir as diferenças positivas para isso. Sem contar que, no mercado, né, a empresa que tem um bom código de ética e tem essa cultura bem implementada, o seu valor é agregado. Ela é bem vista, isso até em relações internacionais. Sim, aqui no SECOM a gente preza por isso também, todo e qualquer funcionário que entra aqui, colaborador, a gente tem o nosso código de ética e de conduta, justamente porque a gente lida com questões bem sérias, né? Então, isso é exato. Com os nossos clientes, enfim, com os stakeholders, né, vamos assim chamar. Isso mesmo. E você faz com as famílias, com o governo, com uma gama de clientes dos nossos clientes, então tudo isso é muito sério. Sim. E você fazer uma janela, um cronograma de treinamento sobre isso, abordando periodicamente temas distintos, né? Isso ajuda muito a proteger a operação. Sem dúvida, né? Realizar auditorias. Tá só colocando até um ponto que é fundamental que colocou, a gente citou a caixa de expedição cheia para poder facilitar o serviço no outro dia e tal, e o pessoal que colocou sobre a questão do carregamento usando o carregamento lateral no silos direto, que ali é só por gravidade, que é outro ponto também que é bem... Outro ponto. Ali, principalmente no veículo dentro do pátio, daqui a pouco esse veículo tem acesso para uma entrada lateral no armazém, carrega, porque eu não preciso sequer descarregar, ligar equipamento, né, por exemplo, efetivamente, faço o carregamento, ele sai por esse lateral que seja, ou se tem mais de uma ponto de entrada, né, faz o carregamento ali no domingo, sei lá, onde ninguém está prestando muita atenção, e lá se foi boa grana, né. Sim, isso, numa análise de vulnerabilidade, a gente pontuou tudo isso. Mostra o que tem, qual é o risco relacionado a essa vulnerabilidade,
o potencial de perda naquela situação e como ele pode fazer para proteger isso. Né? Já fizemos procedimento, às vezes, de maneira bem simples, colocando cadeados mesmo, né? Estrutura metálica com cadeado, com um processo, tem um porteiro, ele checa todo o final do expediente, quem está saindo, no final, vai lá da área operacional, ele anota o número de lacre que foi colocado. Então, tem várias maneiras da gente mitigar isso, né? Então, isso aí é uma das situações que nós podemos verificar também dentro de uma auditoria periódica de segurança. Exato. Né? Porque você coloca um processo, mas ninguém audita. Aí o cara... Exatamente. O triângulo. Olha, eles fazem isso aqui, tem os lacres, tem etc., mas ninguém vai olhar esse negócio aqui não, cara. Exatamente. Então, você escolheu, não sei, eu só arquivo isso aqui, mas ninguém olha. Exatamente. Então, assim, contar com uma auditoria dessa periódica, temos alguns clientes que já estamos conversando sobre isso aí, justamente isso. Principalmente no período de safra. Principalmente no período de safra, naquele momento que está ali. É importante, você vai e implementa tudo. Você olha estrutura, procedimento e pessoas. Está tudo bacana. Mas aí entra o triângulo e o problema começa. Né? E às vezes na correria o cara fala, deixa isso para depois, enfim. Aí você tem que ter a periodicidade para poder ter esse olho. Né? Não adianta implementar o processo e não... Exato. Ou que é muito comum também, durante a operação, durante o ano, você faz mudanças de estrutura na infraestrutura da operação. Não tinha um portão, você abre o portão. Você cria um acesso secundário, um acesso lateral, né, que a pessoa consegue desviar da balança. Você põe uma bica a mais que você não traz aquele conjunto de segurança para essa bica de expedição. Então, aí começam os problemas. Por isso que é importante você contar com a auditoria. Né? Isso, exato. A gente até comentava, falando essa questão da lateral, né? Assim, em projetos que a gente já participou, uma das coisas que a gente sempre fala, eu acredito que com seus clientes também é isso, né? Você tem o processo automático da balança, mas você deixou uma lateral completamente vulnerável que dá acesso ao carregamento, às moedas, a tudo naquela lateral. Tá? Sim. Isso você enclausurou ali o caminhão todo pesado, mas simplesmente você deixou uma via que consegue passar 2 caminhões ao lado ali sem nenhum problema às vezes. Exatamente. Então, tipo assim, o cobertor para cima, mas o pé ficou de fora. É isso aí, e é o que a gente está falando ali, controlar o fluxo interno de veículos. Exatamente. Justamente isso, né? Às vezes você chega numa operação, o cara tem 3, 4 portarias, portões, vamos dizer assim. Aí, sempre tem alguém que quer justificar o motivo desse portão existir. Ou então a pessoa fala assim, não, esse portão está aqui, mas ninguém usa, não está usando. Gente, portão é para ser usado. Se você não usa, fecha. E não é fechar com cadeado, isola. Tira, solda, acabou. Aí você vai ter segurança de que aquele portão realmente não está sendo mais usado como um portão. Né? Já peguei situações, por exemplo, de fraude, quebra, né, perda desconhecida numa operação. Se você chega na operação, você olha a caixa de expedição e você olha o pátio. Um chão batido, indo em direção à casa do encarregado. E lá um portão. Sem controle. Aí você olha aquele chão batido e você fala, mas aqui não é, isso aqui é caminhão que está passando aqui. Aí você pergunta para a pessoa assim, escuta, qual é o fluxo, qual é o veículo que passa aqui? É o trator da limpeza. Recolhe aqui o lixo e vai lá, pega o lixo da casa e leva para... Poxa, mas esse trator tem muito lixo aqui para lá e para cá, né? Porque o chão está batido, né? E você não vê a marca do pneu do trator, você vê que é de caminhão, né? Você fala, que tem... Então, é muito importante olhar essa parte do fluxo interno. Perfeito. Mas isso aí, eu acho que chegamos ao final. Chegou aqui, explanou. Então, pessoal, assim, essa questão, para quem não conhece esse processo de só voltando, né? Acho que começa efetivamente por essa análise de vulnerabilidade, entender quais são as rotas, quais são os pontos de controle, né, que a gente fala, que tem que ter dentro da unidade, e começa por aquilo que o Marcos falou, para quem não conhece, depois pode pesquisar o que é a matriz Gucci, né? Gravidade, urgência e tendência. Se você estudar uma matriz Gucci, inclusive, tem um artigo meu no LinkedIn que trata sobre isso. Ataque, obviamente, é aquele ponto que é mais crítico, né? Se você identificou que a sua balança, por exemplo, vamos imaginar, né, Marcos? Vamos citar aqui. Efetivamente, você está digitando o peso, cara, isso para mim, é o mais urgente. Tá? Eu estou usando a planilha Excel, não estou capturando o peso direto como que vem do módulo da balança. Isso aí você já está muito frágil. Então, identifica. Isso é grave? Qual que é a urgência? E a tendência? Se eu não resolver isso, o que tem de
acontecer, né? E depois você vai ter um ranqueamento para dizer, eu preciso atacar o problema da balança, eu preciso atacar o problema do determinador da umidade, e etc. E às vezes o camarada já quer colocar uma automação como um todo, não, e às vezes você começa por pouco, né? Começa por pouco ao ponto depois você falar, beleza, agora eu vou fazer um investimento maior na automação, que vai me dar um nível de segurança bem maior. Eu digo assim, você tem que entender se você está a análise vai dizer isso, né, Marcos? Em que nível estou? Estou no nível 1, 2, 3, 4, 5, enfim. E com base nisso você consegue falar, poxa, eu estou muito mal, eu tenho que começar por algum lugar. Existem maneiras de mitigar e analisar todo esse processo, basta analisar como é que está sendo feito o procedimento, tá? Exatamente. Então, o processo... Pessoal, vi aqui uma pergunta aqui de como que eu faço para saber, ou como que é? Eu vi aqui alguém falando de vulnerabilidade, para saber... Puxa, eu me perdi na pergunta. Tem várias perguntas aqui. Mas alguma coisa assim, para você identificar de cara o quão exposto você está ao risco, a atividade principal é você realizar uma análise de vulnerabilidade, né? Esse é o que vai dar, vamos falar assim, é o resultado do exame de sangue que vai dar ali para você, como você está, né? É o raio-x da sua operação. Olha, essa é a sua situação, essa é a sua saúde, essa é a sua segurança frente ao seu processo, né? E aí, como você comentou já, a gente aplica o GUT, né? Analisa o que foi identificado e aplica o GUT e executa as ações. Exato. E até colocando aqui, reforçando o pessoal, tá? Antes da gente finalizar aqui, a gente vai disponibilizar para vocês, esse material já tinham perguntado, vai estar disponível depois no YouTube, o pessoal falou que em alguns locais travando, mas aparentemente aqui pelo menos o nosso sinal está ok. Às vezes é um problema de conexão local de quem está assistindo, mas vai estar disponível depois no YouTube para vocês acompanharem, tá? E vocês vão receber depois, para o próximo mês agora, já de primeira mão falando, a gente vai ter o e-book em parceria com a AgroSafe, juntamente com o Ciacom, que a gente vai abordar esses itens que nós colocamos aqui, tá? E futuramente a gente vai soltar também um diagnóstico prévio, onde vocês vão conseguir, respondendo algumas perguntas, e a partir dali entender que nível de vulnerabilidade está, né, Marcos? Exatamente. Colocando. Então, isso em breve também estará disponível para vocês, que eu acho que já é um início para vocês identificarem. Isso mesmo. Estou muito exposto, estou menos exposto. Então, são duas coisas. Reforçando, a gente vai ter o e-book, que fica pronto semana que vem, que vai estar disponível para vocês, a gente vai disponibilizar nos nossos canais também. E essa análise de vulnerabilidade prévia, vamos assim chamar, que vai estar disponível também dentro em breve para que vocês possam fazer a análise aí da unidade de vocês, identificando o quão exposto vocês estão. Ok? Bom, pessoal, agradecendo aqui rapidamente para poder finalizar. Deixa eu só passar aqui o slide. Voltando, eu vou rapidamente passar aqui um vídeo que mostra justamente algumas condições de... Olá, posso falar com você por 2 minutos? Eu tenho uma solução que vai trazer inovação para seu armazém, o ATS Ciacom. Como está a movimentação do seu armazém hoje? Bom, com a solução correta, sempre podemos melhorar. Imagine se você pudesse manter a cadência de veículos no seu pátio de forma totalmente eficaz. Além disso, com o ATS Ciacom, você consegue automatizar todos os processos do seu armazém, diminuindo a necessidade de mão de obra e extinguindo a possibilidade de fraudes. Se utilizado integrado com o WMS TMS Ciacom, você pode receber os veículos agendados em uma portaria completamente automatizada com uso de totens. Muito bom, não é? Segurança total, com balanças com limite de oscilação de peso e reconhecimento de placas via OCR. Acompanhamento em tempo real do fluxo do seu pátio através de console de automação. Acompanhe todos os passos de cada processo pelas mensagens do console, com possibilidade de auditoria completa após o término dos processos. Agora o melhor,
Já imaginou um sistema com todas essas possibilidades, ainda com uso web, podendo ser operado diretamente da tela do seu celular? Isso mesmo, é tudo que você precisa, não é? O que está esperando? Ligue agora mesmo e fale com um de nossos analistas. Siacom, soluções que armazenam tranquilidade. Bacana. Bom, assim o merchanzinho final aí, né? Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal. O pessoal aqui agradecendo pelo webinar, agradeço muito. Em alguns locais, infelizmente, acabou dando uma travadinha, a gente já passou de 1 hora aqui, estendemos aí uns 15 minutos, um pouco tempo, mas acho que o assunto é bem relevante, Marcos. Em nome de todo o time aqui da Siacom, queria agradecer muito por você ter trazido essa explanação. Acho que o teu trabalho de campo, ele é muito importante para o segmento, e cada vez que a gente tem um agronegócio mais pujante, a riqueza sendo criada, os valores bons envolvidos, é muito importante que a gente consiga se cercar de métodos e metodologias, equipamentos e softwares para poder trazer mais segurança para a operação, tá? Que a gente confia muito que a gente vai continuar crescendo. O Brasil está aí como nova fronteira, nova não, né? Fronteira agrícola, talvez a única ainda disponível no mundo, com terras agricultáveis, para poder alimentar toda essa população crescente e demandante de proteínas e óleos vegetais e tudo mais, tá? Então, gostaria de agradecer. E reforço, né, o teu nome da tua empresa, você falou, cara, muito fácil, toda vez que eu na AgroSafe, já bateu o nome, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo aí, é muito bom. A Siacom sempre preza por trazer empresas parceiras que tragam e agreguem valor para quem está participando. Mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou e obrigado principalmente a você, e dá um abraço também no teu time aí que colaborou para que isso tudo fosse possível também. Não, vai ser entregue. Eu agradeço o convite mais uma vez, agradeço a participação de todos aí também, boas perguntas. Gostei de ver o engajamento pessoal e aquilo, nós estamos aqui para ajudar o agro a prosperar, né? A AgroSafe veio com esse propósito de ajudar realmente a reduzir perdas, porque a gente sabe o quanto os produtores estão aí suando para elevar a qualidade de produtividade e tudo mais. A operação é uma operação de elevadores de armazéns, não é uma operacional bem elevado, né? Então ela faz contas ali nos detalhes para você ter uma lucratividade, né? E com a soja nesse valor, né? Então os oportunistas entram com força, né? E nós temos que ter atenção aí, os participantes, principalmente porque o valor da soja continua subindo, né? Na safra está para chegar, então é bom dar uma olhada aí para interna na operação e ver quais são os pontos que merecem atenção. E contem com a AgroSafe, está aqui, estamos aqui para fazer esse trabalho. A análise de vulnerabilidade é um dos serviços que a gente realiza, tem muitos outros aí na parte de classificação, a parte de projetos de classificação cega, monitoramento de câmeras e outras coisas mais, e juntamente com o software de vocês, que é excelente. Que cabe aqui um comentário que vocês são uma empresa de soft house, né? Então é uma empresa que você está focada em entender a necessidade do cliente, entender a operação e ir nos detalhes e trabalhar justamente as vulnerabilidades e trazer proteção para a operação. Não só disso, disponibilizar dados, disponibilizar informação para uma tomada de decisão estratégica, né? Tem muitos sistemas que fazem pesagem, fazem algumas, cuida de uma automação, mas não tem a riqueza que o sistema de vocês tem. Né? Conforme eu disse, só aproveitando, obrigado aí pela citação, porque a gente sempre busca a melhor solução. Eu digo que a gente faz um alfaiate, tá? E às vezes tem muitas empresas, obviamente vai entregar um processo automático, mas ele quer, digamos assim, o software, o processo está muito embutido na venda dos equipamentos, né? E a gente tem que entender efetivamente o que o cliente precisa, né? Chegando a um nível bem complexo, às vezes algo que seja extremamente mais fácil. Então a gente tem que entender o todo para poder oferecer a melhor solução. Exatamente. E assim, o trabalho que vocês fazem, acho que as coisas se encaixam, né? Tem que entender o que o cara precisa para já saber o que eu ofereço. Né? É isso aí. Mas beleza, pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos. O pessoal da AgroSafe também está disponível para responder alguns questionamentos. E em breve aí vocês vão ter um e-book sobre esse tema que nós tratamos. E também vai ter esse diagnóstico que vocês vão conseguir fazer ele de maneira online para poder receber um diagnóstico prévio para vocês darem o start, né? Que ficar no escuro não é nada bom. É isso aí. Beleza, Marcos. Conta conosco. Bom descanso e obrigado. Para você também, para todo mundo aí. Boa noite para todos. Tchau, tchau.